Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Atenção você que trabalha com TI, sabia que a Dell Technologies ajuda os seus clientes a economizar? É só fazer parte do Dell Expert Network, programa de relacionamento da Dell voltado para profissionais e consultores de tecnologia da informação. O programa está comemorando 10 anos de existência e com ele você conta com uma série de benefícios exclusivos. Tornando-se membro, você tem acesso a promoções exclusivas de produtos Dell para os seus clientes e a gente sabe que cliente que economiza é cliente satisfeito. E essa é só uma das vantagens que os membros do programa ganham. Para saber mais e se cadastrar gratuitamente no programa, ligue 0800 701 1293 ou acesse dell.com.br/expert-network. A Dell recomenda o Windows 10 Pro para empresas. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou a Ana Marques. E no episódio de hoje a gente tem um convidado, o Thiago Ayub, que é diretor de tecnologia da Sage Networks. Fala, Ayub, tudo bem? Olá, pessoal. Vamos entender juntos o que aconteceu nesse incidente. Pois é, o dia 4 de outubro de 2021 vai ficar marcado como a data em que o Facebook e todos os serviços atrelados a ele saíram do ar. E a internet como um todo sentiu as consequências deste apagão. No episódio de hoje, a gente repassa os acontecimentos desse dia tão atípico e tenta entender o que de fato aconteceu com a rede. Aguenta aí que a gente já começa. Riga, não sei se você já passou por isso, mas tem uma história que eu ouço direto, que é quando amigos vão comer num restaurante, ou então ali passando as compras no supermercado, né? Eles descobrem em cima da hora que o lugar não aceitava vale-refeição ou vale-alimentação. Já viu isso também? Nossa, isso é um saco. Mas então, é desse tipo de roubada que o iFood Benefícios te salva. Porque por ser Elo, você vai contar com a maior cobertura do país, com mais de 4 milhões de estabelecimentos físicos e também delivery. E ainda pode ter o vale-refeição e alimentação no único cartão. E com essa cobertura do iFood Benefícios Elo, você pode ficar tranquilão e utilizar o seu vale no restaurante ou no supermercado sem se estressar, ele simplesmente funciona. Então, se você ficou interessado, dá uma olhada no site benefícios.ifood.com.br para saber as facilidades que o iFood Benefícios oferece para as empresas, os funcionários e o RH. A gente sabe que falhas podem acontecer na internet, né? E de vez em quando com sites grandes, né? Serviços muito importantes também. Mas poucas vezes a gente viu uma falha tão grande quanto a que aconteceu no dia 4 de outubro de 2021. Nessa segunda-feira, o Facebook e os demais serviços da sua família, né? Que incluem nada menos do que Instagram, WhatsApp e também o Messenger, saíram do ar completamente. Ao todo, essas redes sociais e aplicativos de mensagem somam nada menos do que 3 bilhões de usuários no mundo todo. E aí você pensa, tá, beleza, deve ter acontecido alguma coisa grave e tal, mas a gente tá falando da maior rede social do mundo, eles vão dar um jeito de resolver isso rapidamente. Só que não foi bem assim. Os serviços só começaram a ser restabelecidos por volta de 6 horas depois da pane. Então a gente tá falando de 6 horas sem alguns dos sites e aplicativos mais utilizados do planeta. Só pra gente ter um parâmetro aqui, né, o Facebook nos últimos 4 trimestres faturou 107,7 bilhões de dólares e lucrou 38,9 bilhões de dólares. Ou seja, 6 horas fora do ar significa aí que ele deixou de lucrar cerca de 26,7 milhões de dólares ou 72 milhões a menos de faturamento. É claro que não dá para saber o número exato, né, deste rombo para a rede social, até porque o faturamento não é uma coisa linear, existem dias muito bons e dias mais ou menos em qualquer empresa, mas se a gente for tirar a média, essa seria a dimensão do Facebook. É muito louco quando a gente vê uma coisa assim acontecendo
acontecendo ao vivo. A gente já cobriu algumas quedas de WhatsApp, queda de Facebook. Isso acontece às vezes, mas, poxa, essa queda foi muito gigantesca. Então, começou a pipocar uns relatos bem, assim, apocalípticos no Twitter. Então, rolou a informação de que nem os funcionários do Facebook estavam conseguindo entrar nos escritórios da empresa porque o sistema de crachá dependia de um servidor que não estava mais acessível. E aí, pra gente ter uma ideia do tamanho do Facebook, o diretor de tecnologia do Cloudflare, o John Graham Cumming, que é uma das principais empresas que fornece serviços de DNS, enfim, eles têm Tecnoblog, usa Cloudflare, enfim, eles a internet depende muito de Cloudflare hoje. Esse CTO tweetou uma imagem que mostrava o gráfico ali do acesso aos servidores do Facebook. Então tava tudo ali normal, né? 100%, 100%, 100%, 100%. E aí quando deu 12h52 no horário de Brasília, zerou. Tipo, caiu. E aí, nas palavras dele, é como se o Facebook e tudo relacionado a ele tivesse desaparecido da internet. Imagina, uma empresa de $1 trilhão sumiu. Assim, não tá mais, não dá pra acessar. Você coloca lá facebook.com, não responde. Então, um acontecimento desses acaba monopolizando as atenções, todo mundo cheio de dúvidas, tentando entender o que aconteceu, e imagina a gente tendo que notificar tudo isso, né? Isso, geralmente essas coisas meio tecnológicas, elas ficam mais restritas às áreas de tecnologia, né? Mas ontem todos os veículos de imprensa noticiaram. O Jornal Nacional botou 6 minutos ali de tela de reportagem pra falar de queda do Facebook, explicou o que é DNS, adorei o negócio da agenda de telefone lá, a analogia que eles fizeram. Assim, foi uma coisa muito grande. Todos os jornais botaram isso na capa, então foi realmente algo bem grande. E aqui no Tecnoblog, com certeza, não foi diferente. Tivemos algumas questões que aconteceram ontem, e acho que a Ana pode explicar melhor, como editora assistente de news, como é que foi essa correria. Conta um pouco dos bastidores de ontem. Foi, acho que o momento mais catastrófico desde que eu entrei no TB, de acontecimentos, assim, né, bombásticos. Eu nunca tinha passado por algo assim aqui antes, assim, nada que eu me lembre. O WhatsApp cai todo dia, né, se você for parar pra pensar, cai rapidinho. O Facebook fica fora do ar às vezes, Instagram e tudo mais. Mas a gente nunca espera que algo assim vá durar tanto tempo, que vai durar 6 horas. Então, no primeiro momento, era ali por volta de 15 para 1 hora da tarde, hora de almoço, quando geralmente a galera tá mais pensando no que vai almoçar, o que vai comer, o que vai rolar. Do nada, começam a chegar mensagens, né, de Facebook caiu. Tudo bem, tranquilo, Facebook caiu. Instagram e WhatsApp caíram. Tudo bem, beleza. Geralmente eles caem juntos, a gente tem essa noção. Tudo bem, algum problema no Facebook, daqui a 15 minutos deve estar de volta, mas a gente noticia, tranquilo. Então, começamos a fazer o normal, né, da cobertura de queda dos serviços do Facebook. Isso geralmente acontece, a gente vai, sobe uma matéria sobre o caso, entra em contato com a assessoria pra ver o que aconteceu, mas é algo tão roteirizado geralmente, né, as coisas acontecem de uma forma tão linear que a gente acha que a gente já sabe o que tá acontecendo, então assim, daqui a pouco eles vão resolver esse problema. Só que dessa vez não foi assim, e o problema é que demorou pra cair a ficha de que realmente não era só uma queda de Facebook, né, não era, caiu ali rapidinho o WhatsApp, parou de enviar mensagem por 5 minutos, não foi isso. E enfim, os relatos começaram a chegar por toda parte. Geralmente a gente vai direto no Twitter nesses momentos pra ver o que a galera tá comentando lá. Acho que é a rede social mais rápida pra ver esses relatos. E começaram a chegar de toda parte do mundo, né? A gente não foi só no Brasil, a gente começa a olhar que tem vários lugares reportando também. Enfim, a gente começa a entender melhor a dimensão. Mas eu acho que até pra isso, assim, até pra gente realizar, mesmo depois do gráfico lá, né, do CTO do Cloudflare, a gente não esperava que fosse uma coisa tão demorada. Eu acho que começou a acender o alerta a partir daí. Então a gente tava lá com a nossa notícia no ar e cada vez mais gente acessando, uma explosão, né, de acessos na notícia sobre os serviços interrompidos. E a gente pensando, caramba, a qualquer momento vai voltar. A qualquer momento vai voltar, e não voltava. E aí começaram a questionar, né, o que estava acontecendo, e começaram a vir a questão dos impactos que isso estava trazendo para outros serviços. É porque, de repente, tudo começou a engasgar.
E aí a gente começou a pensar, tipo assim, gente, mas o que tá acontecendo com a internet em plena segunda-feira, né? Eu tava tentando pagar boleto no Nubank, e aí o serviço de boleto não tava funcionando. Aí, de repente, o Twitter também começou a engasgar, né? Eu acho que isso foi até antes da gente ver o tweet do cara do Cloudflare, né? Pô, começou a falhar as coisas, a gente já tava pensando, tipo, mas qual é a relação, né? Acho que deve estar acontecendo alguma coisa com o DNS já, né? Não, eu tava pensando, putz, será que a AWS tá funcionando? Será que, putz, algum serviço de nuvem muito popular deu pau, sabe? Cara, tava tudo cagado, não era só o Facebook. Eu falei, não é possível que não tenha relação, alguma coisa tá acontecendo, né? E aí saiu o tweet do cara do Cloudflare explicando, né, que tinha tanta gente clicando em refresh ali pra acessar o Facebook, pra acessar o WhatsApp, tentando acessar os serviços, que o serviço de DNS do Cloudflare, das operadoras, não tava aguentando, né? Muito request. E na prática, o Ayub vai até explicar melhor para os ouvintes, né, Ayub? Isso vira como se fosse um ataque de negação de serviço, só que com pessoas reais, de fato, né? Fazendo os acessos ali desesperados, né? Exato, em vez de máquinas zumbis infectadas, são as pessoas fazendo esse efeito manada. A gente tem essa experiência em outros momentos, como inscrições do Enem, SISU, vestibular, compra de ingressos em show, Black Friday, são momentos em que a infraestrutura ela foi planejada com uma capacidade e de repente ela é excedida, e todo mundo experimenta um pouco de lentidão. Mas nesse caso, um dos sistemas mais populares do mundo, mais utilizados do mundo, foi talvez o maior efeito manada, que fez de fato o chão tremer. Só que uma coisa é ver um servidor não aguentar o tráfego, e aí tudo bem, é uma coisa, né, centralizada ali, às vezes não tá com hardware escalado para ter tantos acessos, né? Outra coisa é você ver a infraestrutura de rede de todas as operadoras falhando por causa de uma empresa, né? Eu ia falar um serviço, mas são vários. Então é isso que é assustador no caso do Facebook, né? Pensar que tem tantos usuários que uma queda de toda a empresa, né? Todos os serviços da empresa podem gerar esse efeito cascata aí de derrubar a internet inteira quase, né? Boa parte da infra aí. Exato, aí a gente tem que pensar no que a gente está fazendo como consumidor ou como as empresas que dependem desses serviços. Será que a gente não está colocando todos os ovos no mesmo cesto? Essas reflexões têm que vir para nós usuários, enquanto lá para o Facebook estão certamente gastando bastante neurônio para que nunca mais isso aconteça de novo. E com alguma empresa vai acontecer, vai chegar o momento do Facebook, vai chegar, do Google, vai chegar o momento do Netflix, pode demorar 10 anos, mas alguém vai cometer o que a gente chama de dedo gordo, que quando você, sem querer, digita o comando errado, coloca uma tecla mais ou enter como não devia, e você pode ter consequências desastrosas. É claro que a comunicação e durante o momento em que tudo isso estava acontecendo, né, a gente não tinha detalhes, a gente não sabia por que tava o Facebook, o WhatsApp, todos os serviços da empresa fora do ar, e até porque, pelos relatos que vocês viram, né, de funcionário que não estava conseguindo entrar em prédio, enfim, foi uma falha bem grande, afetou muita gente ali, mas aí começaram a surgir algumas teorias, algumas não faziam sentido, e outras vieram de pessoas que entendem do assunto, né. O CTO do Cloudflare citou até o BGP, que é uma sigla que pouca gente conhece, pouca gente sabe como funciona a parte técnica ali de infraestrutura de rede, de internet. Então é por isso que temos o Ayub aqui, que trabalha com isso, né? Você pode explicar como é que funciona isso e no momento em que aconteceu, o que você estava fazendo, quais foram as teorias que vieram na sua cabeça? Engraçado, quando as pessoas perguntam o que eu faço, qual é o meu trabalho, que é literalmente lidar com BGP e DNS, é muito difícil explicar, as pessoas não têm um paralelo, não costumam entender o que eu faço. Felizmente, estou nos 15 minutos de fama da minha área, da minha carreira, que agora todo mundo tá virando craque em BGP e DNS, apareceu na televisão, apareceu na mídia como um todo, então finalmente as pessoas estão entendendo um pouco melhor do que eu faço. Tem coach de BGP no Instagram já, daqui a pouco, já agora vai popularizar aí. BGP quântico, BGP vegano, vai virar tendência daqui pra frente. Mas o que basicamente eu faço, eu costumo dizer lá no meu canal do YouTube, que eu me chamo Ayub e faço a internet funcionar, que o BGP, junto com o DNS, é como se fosse a linha e costura que trança essa teia que é a internet. O que faz com que provedores diferentes, você que tem uma dada operadora na sua casa, um dado provedor na sua casa, seu amigo que tem um outro provedor, que vocês consigam conversar entre si pelos mais diversos aplicativos, é justamente o protocolo BGP, em que um provedor informa para o outro quais são os endereços de IP, quais são os caminhos possíveis da internet. Então, o que desenha o mapa da internet, figurativamente falando, é o protocolo BGP, que significa protocolo de controle de borda. O roteador de borda é justamente o roteador
roteador que faz a fronteira da rede interna de uma empresa com a rede externa de uma empresa. E esse roteador, ele falha esse protocolo BGP. Nessa falha, tudo começou exatamente nessa caixa, nesse roteador, que é parecido com o roteador que a gente tem em casa, mas certamente o tamanho muito maior, como vocês podem imaginar. Alguns deles são o tamanho de um frigobar, por exemplo, de uma geladeira, e não o tamanho de uma caixinha pequenininha como o modem, mas ele tem a mesma função, ser a fronteira do que são os dispositivos da sua rede interna, da sua casa e a internet. Esse de interrede, essa intercomunicação, ela é construída e desenhada pelo BGP. E foi justamente o que a gente, da minha área, observou, que rapidamente a gente entendeu o que aconteceu, foi, nossa, os anúncios BGP do Facebook sumiram. Saíram da que a gente chama da tabela global de roteamento, que seria a grande lista telefônica, o grande índice de todos os destinos alcançáveis na internet. Mas, na verdade, a gente nem chegou a ver isso primeiro. A primeira constatação que a gente vê, a gente tem várias telas mesmo em home office, com gráficos mostrando o consumo dos principais conteúdos, do Netflix, do Google, dos principais jogos mais populares. A gente acompanha isso com muito detalhe, e qualquer traçado diferente, até engraçado, a gente, como vê isso todo dia, a gente percebe se tá mais alto que deveria pro horário, ou mais baixo do que deveria, qualquer zigue-zague no gráfico. Então fica parecendo muito com uma tela de quando a gente vai em bolsas de valores, né? Tem várias linhas, vários gráficos, talvez é a imagem que eu consigo passar para vocês. Então a gente tá acostumado a ver esses gráficos o tempo todo, e o Facebook zerou. O que todo mundo da minha área deve ter feito é, caramba, será que o problema sou eu, sou o Joe? Qual é a minha responsabilidade nisso? E correram pros seus roteadores e equipamentos e viram, nossa, a minha infraestrutura está ok, é o outro lado da linha, é o outro lado do cabo, é o Facebook que não está respondendo. Então, pra gente, em 5 minutos, a gente matou essa charada facilmente. Agora, pra quem é usuário, pra quem é pedestre nessa rede mundial de computadores, eu entendo que é confuso e difícil de entender como é que isso funciona, e por isso que até a cobertura da imprensa foi muito conturbada nesse sentido. Então esse é o cerne, seria análogo a puxar o cabo que liga o Facebook pro mundo. E aí, como que foi esse processo no seu dia ontem? Eu não sei se isso gerou alguma curiosidade que você quer contar pra gente também, de, sei lá, porque pra gente foi a loucura de cobrir o que tava acontecendo, e aí a gente abriu o Twitter, como sempre surgem até relatos no Reddit de uma pessoa se dizendo funcionária do Facebook, porque o Mark Zuckerberg acabou de mandar o pessoal ir lá na Califórnia pra resetar o servidor manualmente. Então já parecia roteiro de filme do Exterminador do Futuro, né? Skynet derrubou tudo, tem que ir lá resetar manual, né? Então, como é que foi no seu caso? Eu não sei se você teve alguma urgência, assim. Não sei se tem alguma coisa no seu trabalho ligado a isso, a serviço do Facebook, clientes, enfim. Teve alguma loucura desse tipo? Imagino que você lide com quedas de empresas grandes, assim, com muita frequência. Mas aí, beleza, caiu 10 minutos, caiu 15 minutos, ok. E quando deu 2 horas, deu 3 horas, deu 4 horas, que tava fora do ar? Então, isso que as pessoas vivenciarem, vocês fazendo a cobertura, pra mim é uma terça-feira de manhã chuvosa, assim. Todo dia, em algum lugar, existe algum apagão, alguma coisa, e a empresa que eu trabalho é especialista nisso, em recuperar provedores de internet, data centers que estejam em crise. E parte da minha profissão, do meu trabalho, às vezes, é pegar um avião, um helicóptero, ir num Uber correndo, entrar na empresa e assumir a operação, parem as máquinas, todo mundo olha pra mim, eu sou a Yubi, vamos começar a conduzir essa crise. Então, já tive essa experiência em várias empresas brasileiras, em situações que vocês cobriram, mas por sigilo eu não posso falar. Então, o que eu posso dizer? Então, por exemplo, já teve um grande banco varejista que ficou 2 dias sem transações e eu estava lá sem comer, sem dormir, junto com umas, assim, imagina todas as empresas de tecnologia, IBM, Microsoft, Red Hat, todo mundo junto na mesma sala, batendo a cabeça para descobrir o que era. Sem querer me gabar mais jagabando, eu tive uma suspeita. Falta uma pessoa nessa sala, é mais provável que a falha seja com ele. E batata, o cara que não tava na sala, era com ele a falha. Então, a todo momento tem pequenos apagões em regiões do Brasil. Uma das coisas que eu lido muito são os ataques de DOS, de DOS, em que vem acontecido com frequência no Brasil, em que, infelizmente, provedores atacam um ao outro para deixar fora do ar e conseguir captar mais clientes. Então, pessoas que estão nos ouvindo que podem ter ficado sem internet ou até ouviram um comunicado, receberam um comunicado do seu provedor falando que o problema foi esse. Então, acontece de eu ir em cidades com pequenos apagões, mas nada mundial, nada nessa escala mundial como aconteceu. Então, por isso que chama atenção. Então, já sou velho de guerra mais ou menos nesse tipo de situação. O que foi curioso e o que eu gostei muito é que os provedores brasileiros entenderam rapidamente a origem. E a gente não tem o que fazer. Quem controla esses serviços é o próprio Facebook. Somente ele poderia corrigir o problema. A gente pode ser no máximo solidário. Então, para mim, a camada assim, de quem cuida dos casos mais graves foi até um dia que relativamente tranquilo. Tem um amigo meu que fala que foi o dia mais produtivo de 2021, né? Que as pessoas se distraíram menos com os stories, com o WhatsApp status. Mas o que eu senti conversando com o pessoal que sofreu muito foi o pessoal
pessoal do suporte, porque as pessoas começaram a ligar para o seu provedor de internet. E as pessoas não costumam ser educadas quando ligam para o seu provedor de internet, né? Tem até a sketch lá do Judite que sintetiza muito bem como essa experiência. Mas para vocês verem como a coisa ficou grave, em alguns casos, estava conversando com um ouvidor de uma grande operadora mais cedo hoje, ele falou que na ouvidoria chegaram queixas, ou seja, escalou todas as etapas de reclamação para chegar na ouvidoria de um problema que não é dele. Ele não tem o que fazer. Então tomou bronca, cancelamento, ameaça de alguns usuários achando, culpando. Inclusive, o que o ouvidor fala pra mim, eu já ouvi isso em outros carnavais, que é: com certeza a culpa é de vocês, jamais o Facebook ficaria fora do ar, são vocês que estão fazendo traffic shaping na minha conexão, eu vou acionar o Procon, eu vou chamar a imprensa. Então, existe uma relação de muito atrito entre vocês, internautas, e as empresas que a gente trabalha aqui, meu ramo. Então, a gente costuma apanhar bastante e quase sempre, tudo bem que eu posso tá puxando sardinha pro meu lado, mas quase sempre a culpa tá no conteúdo. A gente que é provedor de internet, trabalha com provedor de internet, se tudo funciona menos um conteúdo, um aplicativo, um jogo, estatisticamente a responsabilidade, a culpa tá lá nesse aplicativo, nessa empresa e não no teu provedor de internet. É meio fácil pensar por que as pessoas acham que foi o problema na internet e não no Facebook, né? Porque tem muita gente que só usa os 3 aplicativos, o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Negócios no WhatsApp, né, pra venda. A vida social às vezes tá no Facebook ou tá no Instagram. E é só isso, muita gente usa a internet só pra isso, né? Não usa os outros serviços. E aí, nada disso funciona. Os 3 ao mesmo tempo não funcionam por muito tempo. Isso nunca aconteceu. Então, eu consigo entender boa parte da população, no Brasil, pelo menos, porque que acha que a internet não funciona, porque que acha que, só pode ser a minha operadora, só pode ser o provedor de internet, só pode ser. Que é justamente a empresa que te atende, que te ouve, que vai na sua casa quando você chama. Então a gente vira vidraça de todos esses problemas. Então com games, nossa, quase sempre o problema do game, por mais que os gamers não acreditem, é o servidor do seu jogo, é o fabricante do game, e não é um provedor que a gente fica lá se deliciando em aumentar o ping ou deixar você sem jogar. Então essa relação de conflito, quem tem a cara, quem tem o crachá, quem vai na casa das pessoas é a gente acaba apanhando em situações como essa. E é uma lástima que a internet é a maior obra coletiva da humanidade. Nada que o homem já construiu é maior do que a internet. Se você da sua casa for acessar o site da prefeitura do Japão, existe um cabo contínuo do seu modem, no poste, na sua rua, no seu bairro, entra no oceano, cruza o planeta e vai até a prefeitura de Tóquio no servidor que hospeda do site. Nada é maior do que isso. E essa maior obra da humanidade é a que tem mais potencial, e ainda assim a gente fica no mesmo cercadinho de 3 ou 4 empresas, 3 ou 4 aplicativos. Pra mim, como operário dessa rede, me causa uma dor no coração, uma tristeza, porque as pessoas poderiam estar fazendo mais conteúdos, mais aplicativos, mais startups, principalmente no Brasil, que tem desenvolvedores muito habilidosos. A gente poderia ter o próximo Facebook, o próximo Netflix, ele poderia ser brasileiro, mas para poder vencer essa barreira das pessoas terem esse hábito, e ficou provado que esse hábito tá desmedido. A gente tá com todos os ovos no mesmo cesto. O dia dessa semana desse incidente vem a provar. Uma coisa que eu achei bizarra, Ayub, não sei se pode explicar também mais tecnicamente aqui, é que o Facebook é uma empresa gigantesca, é uma empresa de internet, basicamente, e como que tem uma chave que desliga 4 grandes serviços da mesma empresa? São 4 unidades separadas que têm interligação, mas são separadas, elas poderiam funcionar independentemente. Então, como que isso funciona? Por que não tá separado, sabe? Eu não falo servidor porque eu sei que não foi o servidor o problema, foi o caminho pro servidor, né? Mas essa parte eu já não entendo bem. O servidor aqui do Tecnoblock eu configuro, eu faço tudo do zero, né? Mas a infra que leva ao servidor, é isso que eu não consigo entender. Como é que pode, até se puder explicar, né, o que a gente sabe até agora do que aconteceu, né? Você tava falando antes da gravação que parece que foi alguém lá, foi um erro humano, né? Então como que tem um caminho só? Como que isso não tá espalhado, pelo menos separado um pra cada um, sabe? É tudo facebook.com e vai pra todos, embaixo do capô ali? Esse incidente, ele é muito parecido com um desastre aéreo, né? Nunca um único fator, ou 2 fatores, ou 3 fatores acaba derrubando o avião. É uma sucessão de fatores. E ainda fazendo uma analogia com transporte, eu também sinto nessa história uma certa áurea de Titanic, né? Esse navio é infundável, isso nunca vai acontecer, está à prova de balas, à prova de falhas. Nem Deus derrubou o Facebook, derrubou. E foi um humano, foi pior, foi um humano antes fosse. Foi pior ainda. Então, respondendo concretamente, sim, o Facebook tem uma senhora infraestrutura, é uma das maiores redes do mundo, é uma das empresas que detém mais
servidores e computadores no mundo, então é um gigante. E ele tem não só vários roteadores, na escala de milhares de roteadores, vários caminhos, como geograficamente também. Em todos os continentes eles têm pequenos data centers que atendem a capacidade regional, e os principais data centers também em pontos estratégicos do mundo, sobretudo nos Estados Unidos. O que aconteceu é que, como tudo isso é uma única empresa, a gente chama o nosso ramo de sistema autônomo. As empresas que utilizam o protocolo BGP chamam um sistema autônomo. E que autonomia é essa? De fazer o que bem entende. Então lá deve ter umas 10 pessoas que, assim como eu, tem um login e senha mágico que, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, que tem a possibilidade de dar comando em todos esses equipamentos. E foi exatamente o que aconteceu. Então qual que era a intenção e qual foi o resultado não esperado? Eles estavam fazendo uma atividade técnica de mensurar a capacidade de todos esses roteadores de bordo, de todos os equipamentos que fazem a fronteira entre a rede interna do Facebook e os servidores dele e a internet e os provedores de internet. Ao consultar a capacidade que era para algo, isso é simples, eu vou fazer apenas o que a gente chama de telemetria, eu vou fazer apenas uma mensuração, teve um resultado inesperado que não foi uma medição. A forma como o comando foi recebido por todos os equipamentos que estavam passando por esse inventário foi de desligar. Então, por isso que eu tenho muito dó de quem foi responsável. Certamente uma equipe, que é uma empresa muito grande que costuma ter mais de uma pessoa, às vezes uma pessoa escreve o comando e outra executa para ter uma validação por duas pessoas, mas a equipe deve ter agido certo, pelo caminho certo, e o resultado foi inesperado. Vamos mensurar a capacidade de todos os roteadores, e o efeito foi que todos os roteadores tiveram o comando que provocou a interrupção deles. Mas foi uma sobrecarga nesse caso? Esse teste gerou uma sobrecarga? Isso é uma possibilidade, mas se fosse a sobrecarga, entre 5 e 20 minutos eles teriam voltado. Poderia ser que você pediu pro roteador, me dê um inventário da sua capacidade, que ele parasse de fazer o que ele estava fazendo para fazer o inventário, mas quando ele terminasse o inventário, ele voltaria à função normal dele. Seria algo de minutos. Mas como demorou horas, e também a empresa não tem sido, e eu suponho que não vai ser totalmente transparente sobre o que aconteceu, a gente não tem clareza. A gente tá aqui juntando o quebra-cabeça, olhando por fora para entender o que aconteceu por dentro. Mas ainda fazendo o exercício aqui, pensando enquanto estou falando baseado na sua pergunta, tem uma pista de evidência que eles deram, que é, vamos chegar no DNS. A gente falou de BGP, mas não falamos do DNS. O DNS é a grande metáfora que tem circulado, essa famosa lista telefônica que você fala o nome facebook.com, mas para o seu computador isso na verdade tem que ser um número, que é o tal do endereço IP. Então quem faz a conversão desse nome para um número é o serviço de DNS. E esse serviço DNS, ele é um servidor com software instalado, geralmente máquinas Linux ou FreeBSD que o Facebook utiliza bastante. Eles ficam dentro da rede interna do Facebook e estão dependentes dessa fronteira que o roteador de borda. Já que o roteador de borda foi desligado, já que a portaria, metaforicamente falando, do Facebook foi desligado, esses servidores ficaram inacessíveis, e é por isso que os provedores e a Cloudflare relatou esse ponto de vista de que o DNS estava falhando. Aliás, o que muita gente viu no seu navegador era uma mensagem de erro do seu browser falando, né? Do seu navegador falando assim, olha, o endereço não foi encontrado, o DNS não está respondendo, né? Então, é nesse sentido. Mas pra gente ver como é muito complexo, como uma empresa gigante aí, a metáfora com o Titanic também é muito interessante, que qualquer coisa que eles façam, né, virar este bordo 20 graus, leva-se um tempo para poder o navio mudar o formato. Então, por exemplo, os DNS deles, isso está relatado no site oficial deles, os servidores de DNS espalhados pelos países, inclusive no Brasil, eles tinham um sistema até inteligente, que é o seguinte, eles têm informação de quais são os endereços de IPs do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, eles têm a capacidade de responder isso, mas se eles não conseguem se comunicar com o servidor central do Facebook nos Estados Unidos, talvez eu não tenha essa informação o mais atualizada possível, vou parar de responder. Então eles até tinham a condição da redundância continuar operando, mas da forma como eles desenharam, eles nunca imaginaram uma falha catastrófica nesse ponto. Então, alguns backups espalhados geograficamente poderiam continuar provendo o tal do serviço DNS, mas aí eles se suspeitaram de si mesmos, né? Assim, se o meu servidor principal não está me suprindo, me mantendo alimentado de dados, não confio em mim mesmo, vou parar de responder. E aí vem um efeito dominó em cascata. Também no mesmo site oficial deles, eu achei fascinante para vocês verem a responsabilidade. Então, identificaram o problema, começaram a fazer a correção, mas eles não podiam ligar tudo ao mesmo tempo. Muitas pessoas acham que a gente que trabalha no ramo, todo teclado tem do F1 ao F12, né? Algumas pessoas acham que tem a tecla F13 que a gente aperta assim, que é voltar à internet, né? Que só tem no meu teclado, não tem no seu. Pô, aperta logo aí, por que você tá demorando tanto, cara? Preciso usar aqui o Facebook, preciso ver meme aqui. Até tem um mecanismo dele ligar tudo de volta, mas eles não fizeram isso de bate-pronto. Por quê? Como ficou inacessível, o consumo de energia elétrica de todos os data centers dele reduziu bastante. Se ele ligasse tudo de uma vez só, o
pico de consumo de energia elétrica poderia sobrecarregar a rede elétrica, os no-breaks e os geradores. Meu Deus, gente. Olha só que loucura. Não, no dia que aconteceu, né, na segunda-feira, 4 de outubro, o Facebook soltou um comunicado bem raso, né? Não explicou muito bem o que aconteceu. E aí, no dia que a gente tá gravando, no dia 5 de outubro, eles divulgaram essas questões mais técnicas que o Ayub explicou muito bem. E daí, os bastidores são muito interessantes, assim. Imagino que o pessoal tava sentindo, o pessoal de infra ali, né? Porque você tem... Os servidores estão ali, eles estão funcionando, só que ninguém consegue acessar eles. E aí você tem ferramentas que você usa pra diagnosticar problemas no servidor, só que tá quebrado, porque não tem como acessar. E aí, a comunicação deles também fica prejudicada, porque é claro que eles também usam, por exemplo, ferramentas que eles vendem pra empresas, como o Facebook Workplace. E aí também não tem como acessar. E assim, é um efeito em cascata. É claro que o Facebook tem ferramentas pra evitar que, um comando errado resulte nessa catástrofe, né? Mas aí tinha um bug nessa ferramenta de auditoria que permitiu que o comando fosse executado e causasse todo esse problema. Então, é acidente de avião mesmo, assim, né? E pra recuperar também, teve que mandar realmente, né? A gente viu os relatos em jornais, New York Times falou bastante disso. Tem que mandar alguém ali pro data center pra resetar o servidor e tal. E realmente, isso foi um problema porque os data centers, eles precisam de segurança. Você não pode simplesmente, vou entrar aqui no data center e apertar o botão ali. Tem todo um procedimento ali pra entrar, né? A questão de limpeza também, enfim. Leva-se horas. Eu que entro nesses locais, algumas vezes, eles têm múltiplas portarias. Eu tenho que provar quem eu sou, que eu sou a Ayub, que eu tenho o direito de entrar naquele corredor e ver um cara, às vezes armado, acompanhando, porque ali tá o ouro, que são os dados. É o novo ouro desse século. Então, em alguns lugares do Brasil, eu chego a levar 2 horas à porta da rua até chegar na frente do servidor ou do roteador. Caramba! Aqui no Brasil. Lá fora deve ser muito pior, né? Às vezes é pior. Revista pessoal, tirar sapato, passar por raio-x, entrar num lugar de altíssima segurança. Imagina um data center que tem os servidores do Facebook, que é uma empresa de $1 trilhão, tem puta faturamento, enfim. Enquanto isso, tá todo mundo reclamando ali, o WhatsApp tá fora do ar, não consigo mandar mensagem. E, é claro, a gente não tá falando só de um simples aplicativo de mensagens ou de uma empresa em que tem um aplicativo que você posta foto de comida. Tem todo um ecossistema ali dependente daquilo ali, principalmente do WhatsApp e principalmente no Brasil, né? Então, além dessas questões mais tecnológicas de queda de serviço e tal, a gente viu um monte de matéria falando de, por exemplo, restaurante que vende marmita e que faz a comunicação com os clientes via WhatsApp, né? Via WhatsApp Business. E aí, tá tudo fora do ar. E aí, nesse dia, como é que você vende, né? Porque, você pode... se a pessoa tem o número ali, em tese dá pra mandar SMS, dá pra ligar, enfim, mas é muito mais ineficiente do que uma ferramenta... Peraí, o que é SMS? Nunca ouvi falar disso. SMS? SMS. Tinha umas operadoras que chamavam de torpedo e... Aquele joguinho de cobrinha, é isso? É isso que você tá falando? Não. No iPhone tem um ícone verde que não tem o símbolo de telefone do WhatsApp. É um ícone verde ali e você manda a mensagem, vai como se fosse uma ligação, mas em vez de voz, vai texto. Gente. Pela rede do celular. Muito louco isso. É tipo WhatsApp, então, né? SMS. É tipo WhatsApp, entendi. É tipo WhatsApp, só que bem mais inseguro. E funcionou. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa parte até que o Riga citou, né? Que a gente viu o relato no New York Times, que o pessoal teve que acessar. O Ayub tava falando que demora horas, às vezes, pra conseguir acessar o data center, né? Pra fazer a correção. Conta um pouquinho melhor pra gente, Ayub, desse processo, né? Quais são os passos? O que a pessoa teve que fazer ali pra restaurar? Bom, pra entrar num lugar como esse, primeiro é que eles não costumam ter fachadas, são extremamente discretos, mas se você quiser saber onde tem um desses locais, é muito fácil. Se você olha nas grandes cidades, tem algum prédio que não tem nenhuma janela, é um lugar muito suspeito de ser um data center. E nessa descrição toda, a gente entra na portaria, está previamente autorizado o nosso nome, alguém avisou que a gente chegaria, tem que passar por identificação, abrir mochila, todos os equipamentos eletrônicos eles pegam e anotam o número serial para que você não extrai com nenhum dado. Alguns exigem que a gente passe por detector de metais, então se tiver algum pendrive, um parafuso, o cara não vai deixar entrar, e alguns chegam até o nível de ter uma segurança armada. E esse processo é feito várias vezes, para justamente você não... Vai que você combinou com o cara da portaria, você tem que passar por 3 portarias, identificar múltiplas vezes. Não teria como o Mark Zuckerberg ir pessoalmente lá e falar, gente, sou eu, sai, vaza, deixa eu religar o servidor. Não teria como ele fazer isso. Mas se for um sósia, pô. Como? Não, e como que você combina com a portaria? Mas é dele. Via WhatsApp?
Sobre o sósia, em alguns aqui no Brasil a gente usa por biometria. Eu coloco a palma da mão, a porta abre. Então só eu mesmo posso ir lá. Então. Então depois de muito esforço para conseguir entrar lá dentro, mas aí vem a questão, se é tudo interligado por internet, por que ter que ir até lá fisicamente, reconfigurar os roteadores e voltar a ter a comunicação? E aí vem a ideia do Titanic, de ninguém irá afundar esse navio. Tem um case famoso na publicidade dos Estados Unidos, de uma marca de ração para cachorro, que na propaganda falava o seguinte: nossa ração é tão boa que até a gente come a própria nossa comida de cachorro, né? Aparecia o cientista comendo a ração, ele como humano comendo a ração de cachorro. Então, na nossa área existe esse jargão de comer a própria comida de cachorro. É quando nós, empresas de tecnologia, utilizamos a própria tecnologia para operar a nossa própria empresa. Então, como a gente falou, a comunicação interna da equipe do Facebook certamente era o WhatsApp e era o Facebook Workplace, se não me engano que é o nome do produto. Mas uma das coisas que aí vem um ponto de falha que eles agiram como o Titanic, que isso nunca vai acontecer, que é o seguinte: no nosso ramo, quem tem tem nenhum. Então, eles têm roteadores redundantes? Sim. Tem data centers no mundo inteiro? Sim. Mas o que era em comum? Era tudo do Facebook. Eles não tinham, aparentemente, nessas instalações, links, circuitos ou roteadores de outras empresas para ter um acesso secundário. E isso aconteceu, a forma como a gente ouviu pela primeira vez o pronunciamento foi no Twitter, não foi? Foi o Facebook, no concorrente dele, anunciando o que estava acontecendo. Então, no nosso ramo, no meu, que é provedor de internet, operadores de telecomunicações, nos nossos escritórios, a gente contrata o concorrente para poder, se eu cometi uma falha como essa e destruir a minha rede, pelo menos o roteador do concorrente permite o acesso remoto nos locais que sejam importantes. Então, talvez eles não se deram conta de que somos a maior empresa do mundo, tem uma infraestrutura a melhor do mundo, sim, mas como tudo estava sob a varinha de condão do cara que cometeu o erro, ou da equipe que cometeu o erro, tudo foi por água abaixo junto. Então, esse tipo de mecanismo a gente chama de OOB, se não me engano é uma sigla que ele utiliza no site, o comunicado oficial, que é out of band, fora de banda, ou seja, fora de tudo que é nosso aqui, tem que ter um acesso secundário, um caminho secundário, para que no caso de uma crise a gente consiga acessar remotamente esses servidores. E digo mais, eles não chegam a fazer essa comparação, mas eu suponho que por conta da pandemia, mais pessoas estavam em home office, estavam distante dos pontos centrais. Então, talvez o que justifique essa longa duração da recuperação é que alguém que poderia estar no prédio ou próximo teve que tirar o moletom, colocar uma roupa mais cívica, sair de casa no Uber e ir até o local para conseguir reconfigurar os roteadores. E aí, no caso de ter uma rota alternativa, o acesso seria já redirecionado pela rota alternativa? Essa rota alternativa teria a mesma capacidade da banda da empresa principal? Ou seria uma rota só para os sistemas de recuperação, para você conseguir acessar os sistemas de recuperação? Só para os funcionários, só para poupá-los de ter que ir cantando pneu pelas cidades, irem nesses locais, reconfigurarem presencialmente os roteadores. Porque, como se trata de uma das maiores empresas de conteúdo, nenhuma outra teria que ter um segundo Facebook montado pronto para poder absorver essa capacidade, mas só essa iniciativa de ter links secundários, com roteadores secundários, com coisas que é só para acesso, como se fosse aquela plaquinha que a gente vê nas empresas, a área receita funcionários, né? Aquela portinha só para funcionários, e isso permitiria que a recuperação fosse muito mais rápido do que de fato foi, e certamente deve ser algo que eles estão se debruçando nesse momento. Então, é isso que eu fico pensando, né? Olhando agora em retrospecto, ouvindo essa explicação também, me parece uma coisa que, tipo, beabá, como que uma empresa desse tamanho não tinha, né? É tipo assim, é uma coisa meio até arrogante, né, de você achar que, tipo, não, a gente é muito bom, e é isso, e tá tudo na mesma cesta, todos os ovos, tipo, se cai um linkzinho, cai tudo. Gente, é bizarro isso, né? Podia ter uma parceria, uma Oracle, um Cloudflare, sei lá, qualquer empresa de infra aí, e fornecer essa é tipo uma VPN, você tá falando, né? Tipo um caminho secundário ali, um roteador, né? Isso. Que bizarro, cara. Como eu falei, quem tem um, tem nenhum. Eu tive uma experiência na empresa que eu trabalho, no Dia dos Pais, o RH colocou uma foto de todo mundo que era pai com os filhos à mesa. Então o pessoal foi trabalhar e encontrou a foto da família com os filhos. Eu tomo meu café, quando chego na empresa, eu vejo uma foto com 2 filhos, o meu outro técnico com 2 filhos. Eu falei, gente, vocês são do ramo mesmo, ninguém tem um filho, todo mundo tem 2 filhos, tem um backup, ou seja, se até em filho a gente faz redundância no nosso ramo, que dirá de roteadores ou circuitos, entendeu? De filho não sei, mas de cachorro eu tenho 3, de gato eu tenho 5, então eu tô bem de backup aqui. Mas aí nesse caso, se caísse, você tem o acesso secundário à rede do Facebook, ao sistema interno, mas os problemas que você estava citando de pico de energia, de ter que voltar aos poucos, também se aplicariam, né? Você também teria que fazer todo esse procedimento lento. Então, você economiza algumas horas nesse processo de fazer revista manual, tirar a roupa lá para conseguir ver se você não tá carregando nada ali para roubar dados, né? Na entrada do prédio, mas ainda vai ter um lagzinho aí até conseguir ligar tudo devagar, não ter nenhum pico de energia ali, né? Isso leva
quanto tempo, mais ou menos? Horas. Difícil prever o tamanho do dano causado pelo comando, mas certamente em escala de horas e não de minutos. Mas para uma empresa não tão grande como o Facebook, uma empresa de comércio eletrônico brasileiro, é super factível ter uma infraestrutura totalmente duplicada em outro local, em outro fornecedor, e se dá o luxo de que se uma morrer, a outra assume quase que automaticamente. É converter isso em questão de minutos. E aí, em meio a toda essa confusão, né, a gente tem sempre aquele leitor que comenta no post do Twitter: eu não uso o Facebook, tudo bem, vou aproveitar e vou ficar no Telegram, agora vai chegar uma galera no Telegram, é bom que a gente usa o Telegram. Mas, aparentemente, não é bem assim, né? Apesar de o Telegram, ele geralmente ser um serviço que é meio que o backup do Facebook, quando dá pau no Facebook e no WhatsApp, as pessoas correm pro Telegram, né, pra se comunicar. Foi um surto tão grande, né, um colapso tão grande, que o Telegram também deu umas engasgadas. Segundo o fundador, né, da plataforma, foi especialmente nas Américas essa engasgada, e eles conseguiram alcançar aí aproximadamente 70 milhões de novos usuários, só na segunda-feira, dia 4. E aí, como a maior parte, né, foi por aqui, e a gente conseguiu aqui no Brasil sentir isso forte, assim, muita gente que eu conheço, eu não passei por isso, eu não tive bug no Telegram, mas eu vi muita gente relatando: a mensagem tá demorando pra chegar, né, não tô conseguindo, ou então gente que tava sem o código de segurança, né, que fez login no Telegram, tava demorando pra receber esse código. Então, assim, a sobrecarga, né, a galera migrando do WhatsApp, vindo pro Telegram, também causou pane. E não foi o único serviço que ficou problemático, né? O Telegram ainda emitiu um comunicado na terça-feira, dia 5, falando que, tudo bem, a gente tá aqui, pode vir, a gente não vai falhar com vocês, né? Ficaram super zoando, né, no Twitter também. Super debochando. Como sempre, né? Toda vez que tem algum pane no WhatsApp, eles jogam algum meme, assim, no Twitter, já debochando da situação. E eu acho engraçado que eles sempre divulgam que, nossa, tivemos não sei quantos milhões de usuários novos ontem, conquistamos por conta da queda do WhatsApp. Sempre que tem qualquer engasgo no WhatsApp, eles fazem isso, né? É uma estratégia correta, né, de PR aí, mas, cara... Depender da infelicidade. Não, na verdade, eu fico imaginando a quantidade, a database de usuários inativos que o Telegram tem. Porque é uma galera que instala e cria só pra ter de backup do WhatsApp, né? Então, na analogia ali do Ayub, né? Na explicação da infra, o Telegram é isso, ele é o backup do WhatsApp e a galera não usa. Tá lá, se algum dia, talvez, sei lá. E sempre que o WhatsApp cai, tem essa horda de usuários que vai pro Telegram, e o Telegram avisa quando um usuário novo entrou, né? Quem tá na sua lista de contatos, essa pessoa agora tem conta no Telegram. E sempre é tipo uma galera que você nem lembrava que existia, que por algum motivo tá na sua lista de contatos. Mas é engraçado que, tipo, a pessoa fica lá e aparece a mensagem e depois nunca mais, né? Assim, não tem... A pessoa não coloca nem avatar, não coloca nem foto, porque ela já deixa de usar. Ela já desinstala lá, o WhatsApp voltou, não tem mais sentido eu ficar usando isso aqui. Então, Telegram, ok, tem muitos ouvintes que usam Telegram, com certeza, mas é uma coisa bem mais restrita, né? No geral, o Brasil funciona à base de WhatsApp, né? Tudo funciona à base de WhatsApp. E é engraçado que a gente teve essas repercussões, né? De, perdi um monte de venda por causa da queda do WhatsApp e tal. E o WhatsApp, se você for pensar, hoje no Brasil, ele é muito pouco, né? Ele é muito pequeno em relação a, por exemplo, o que é um WeChat da vida na China, né? Então, o WeChat na China faz tudo. O WhatsApp tá ali, começando com pagamentos, mas aí não faz tanta diferença, porque a gente tem Pix no Brasil, então o pessoal, né, aprendeu a usar Pix rapidamente, inclusive botaram limites novos aí, por questões de segurança, mas o WhatsApp, ele é muito primitivo aqui no Brasil, e mesmo assim já deu um impacto absurdo em tudo, né? Em muita coisa. Isso demonstra pra gente um conceito que na área de tecnologia, principalmente na área de comunicação, da tecnologia, da comunicação, que é o contrário de outras áreas, que é a energia de rede. Enquanto na moda, nas artes plásticas, quanto mais comum é uma peça, ela tem menos valor. Na área da comunicação, ao contrário, quanto mais uma tecnologia de comunicação tem usuários, eles são alcançáveis por ela tem mais valor. E aí isso se mistura com outro conceito que nem sempre o produto tecnologicamente mais avançado, que tem
um sucesso tecnológico, tem um sucesso comercial, tem várias escolhas que a maioria das pessoas fazem de produtos. Eu tenho até um pouco de dó do Telegram, porque tecnologicamente eu acho que ele é superior ao WhatsApp já há algum tempo, mas ainda assim na base dos usuários é muito menor. Então as pessoas coletivamente escolheram o WhatsApp e continuam escolhendo, preferindo ele, voltando para ele rapidamente por conta da energia de rede. Ele é um produto valioso porque muitas pessoas utilizam, e na tecnologia, ao contrário da moda, ao contrário das artes plásticas, ao contrário do ouro, dos minérios, quanto mais pessoas usam, mais valor isso tem. Isso vira uma inversão da lógica natural de mercado. É por isso que tem a expressão de negócio que fala que é o winner takes all, né? Então, você tem que, em certos mercados, até quando se criam mercados, né? Você tem essa necessidade de você sair na frente, né? Começar, nem que seja pelo MVP, mas um conceito que conquiste as pessoas para você conquistar uma base de usuários rapidamente. E porque, assim, a partir do momento que você lançou, vão surgir aí diversas alternativas, empresas grandes que vão tentar te comprar, vão tentar lançar a versão delas também, né? Para aproveitar aquele trend novo, aquele recurso novo, aquela forma de interagir nova, né? Então, nesse ponto, não é bem uma escolha, assim, né? As pessoas não escolheram o WhatsApp, eu prefiro o WhatsApp. As pessoas simplesmente começaram pelo WhatsApp e o Telegram chegou numa época que o WhatsApp já estava com muitos usuários. Então, aqui, falando de Brasil, né? Então, para fazer essa migração é muito difícil. É tipo, você tá numa festa, tem uma galera lá, você fala, para a festa aí, vamos lá, vamos migrar pra outra. Então, por mais que a outra festa seja melhor, né? Pá, já estamos aqui, fica aqui mesmo, sabe? É muito difícil mostrar valor pra tanta gente pra que todo mundo mude. A não ser que comece a dar muito pau e aí você vai ser obrigado a mudar, né? Aí sim, aí faz sentido. Ou a não ser que a festa esteja realmente muito ruim, como foi o caso do Orkut, que, né? Quando começou a perder tração ali, Facebook e tal, a diferença já era gritante. E o Orkut não estava fazendo nenhum esforço pra manter os usuários ali, né? Ele tentava fazer alguns remendos de criar uma timeline, mas a usabilidade era péssima. Lógico, o Google tinha um produto muito melhor, chamava Google Plus, e aí botaram todo o dinheiro lá. Então, pra que investir no Orkut, não é mesmo? E nem o Google conseguiu, né, trazer os usuários do Orkut pro outro serviço deles. Enquanto que o WhatsApp, aqui nessa comparação, né, ele é mais lento, mas ele tem adicionado recursos, né? Então ainda ele promove um ambiente bom o suficiente para manter esses usuários, né? Então acho que é mais ou menos esse o motivo, assim, ninguém de fato falar, não, eu prefiro estar aqui. Aconteceu, estamos aqui, vamos continuar aqui e é isso aí. E não só o WhatsApp, né? O Instagram também. O Zuckerberg, ele inovou com o Facebook e depois disso ele só compra empresas, né? Ele conseguiu a grande base dele. A sacada dele foi essa, ele conseguiu a grande base dele. E aí, depois disso, ele só compra empresas e vai implementando aos poucos os recursos de concorrentes que não querem ser compradas. Então, teve, né, o Snapchat foi massacrado pelo Instagram. O TikTok não. O TikTok, ele conseguiu sair dessa. Mas o Facebook, né, os serviços do Facebook, de todos os outros produtos, o WhatsApp, Instagram, eles vêm se atualizando lentamente, né, pra pegar o que tem já no mercado. Mas eles já têm o principal, que é os usuários. Ele não... Raramente alguém vai falar, vou pro outro aplicativo. Algumas coisas têm começado a acontecer agora, né? Com o TikTok é um dos exemplos. Mas muito pouco, né? E isso mostra o monopólio, né? Que todo mundo fala tanto do Facebook, e em outras esferas tem o monopólio do Google, o monopólio da Apple e etc. Mas a galera tá muito agora com toda essa questão da queda, né, do colapso, a galera tá prestando mais atenção nisso. Então a gente tá usando tudo de uma empresa só? E quais são os impactos disso? A gente viu isso na segunda-feira, no dia 4, que vários serviços ficaram fora do ar porque a gente conecta com login via Facebook. Então, a gente não conseguia usar. Então, tinha pico lá, Spotify com pico de reclamações porque não logava. Eu logo no Spotify via Facebook também. Então, assim, tem um monte de serviços atrelados a uma mesma coisa e a galera nem imaginava ou nem se tocava disso até agora, né? Então, essa segunda-feira meio que catastrófica, né, o apocalipse, basicamente, ela serviu pra mostrar pra muita gente que não fazia ideia, né, porque enquanto a bolha tecnológica sabe disso e comenta sobre isso e discute, a maioria da galera não tem noção. Muita gente nem sabe que o WhatsApp é do Facebook, né? Então, assim, tem muita gente que não faz ideia. Tanto que eles colocaram o logo do Facebook lá embaixo, né, by Facebook, justamente pra galera começar a entender. Exatamente, pra fixar isso.
Então, assim, a galera não entendia, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? E agora não, agora tá todo mundo olhando. Poxa, então a gente tá usando tudo de um serviço só. E quais são as problemáticas disso, né? E aí tem várias questões. Já tem gente falando que queria processar o WhatsApp porque, né, perdeu bastante venda na segunda-feira, não conseguiu fazer negócio, não conseguiu trabalhar, e o WhatsApp deveria prover, né, esse serviço. Enfim, aí entrou o Procon de São Paulo também, falando em cima, falando que pode gerar uma multa aí de até quanto? 10,7 milhões, que é troco de bala pro Facebook. O Riga fez um cálculo, como é que é? A gente tava fazendo as contas aqui antes da gravação, dá mais ou menos uns 25 minutos de lucro líquido do Facebook. Nossa, assim. não faz nada. Nada. Então, mas assim, tem essa preocupação, né? As empresas não, os usuários, eu acho que principalmente estão começando a pensar, poxa, mas então a gente consegue culpar essas empresas, né? Se a gente depende tanto delas, elas precisam ter alguma garantia. E aí tem advogado que é a favor, que acha que sim. O que vocês acham? Esse é um tema meio difícil, né? Porque, assim, por um lado é um serviço que eles estão oferecendo lá, é de graça, eu tô fazendo aspas aqui, né? A questão dos dados, a gente já sabe muito bem como funciona, mas, tipo, ninguém tá te obrigando a utilizar a partir do WhatsApp. Você pode utilizar a partir de pombo correio, se você quiser vender pizza por pombo correio, vende, né? Então, enfim, qual é o meio termo? O que vocês acham aí? Faz sentido? Eu acho que vai ser difícil, assim. Eu acho que, por um lado, faz sentido a indignação, porque é o maior serviço, né? É o maior serviço, bota a banca de maior serviço, vive divulgando números que é o maior serviço. Então, acho que deve ter pelo menos uma garantia aí, né? Ainda mais com eles lançando o WhatsApp for Business, né? Tem um plano aí pra empresa. Então, assim, tem gente que fala, né? O WhatsApp não é lugar de trabalho. Eu vi muito tweet sobre isso na segunda-feira. O WhatsApp é pra vocês aprenderem que o WhatsApp não é lugar de trabalho. Uma óbvia que não é. Faz sentido, Tem o for Business, tem muita gente que depende sim, que usa o WhatsApp sim pra isso. Não, e outra, isso é um pouco de elitismo, porque você pode ser um cara, você pode ser uma pessoa esclarecida e entender que tem 52 ferramentas para cada uso específico, para os programadores se comunicarem, para os, sei lá, motoristas de caminhão se comunicarem. Mas, gente, a população, 99%, sabe, que é a população massa, comunica com a ferramenta que tá aqui, sabe? É o que você sabe usar, é o que você tem acesso. Muitas vezes a pessoa não sabe ler, sabe? Não sabe, sei lá. Exatamente. Então, assim... Vai mandar um áudio, é só isso. Ou é a ferramenta que tá no zero rating do plano dela, que ela pode usar sem pagar adicional por isso. Isso, tem essa também. Né? É compreensível a galera querer culpar o WhatsApp e processar. Agora, eu acho muito difícil isso render, isso realmente chegar, assim, a multa ser aplicada. É bem difícil. Os advogados do Facebook não estão pra brincadeira, eles estão enfrentando muita coisa antitruste lá fora. Então, assim, são pessoas calejadas no assunto. Não sei se vai render. Mas eu acho válida a discussão e eu acho que eu entendo um pouquinho da indignação dos usuários, né? E a vontade de querer processar. Eu acho que, assim, de todos os motivos que a gente tem pra odiar o Facebook e pra brigar com o Facebook, esse me parece o mais sem sentido. Mas, enfim, queria entender também um pouco de opinião. Se alguém aí, o Ayub, não sei, o Riga, vocês acham que faz sentido? Enquanto vocês estavam falando, nesses últimos segundos, eu peguei o WhatsApp Business aqui e abri os termos de uso. Nunca li os termos de uso do WhatsApp, então, ao vivo aqui, Brasil, dei um Ctrl F aqui e procurei disponibilidade. Porque, assim, relação entre empresa e consumidor, né, pessoa física, é uma coisa, né? Procon, vai lá, pode falar e tal. Relação entre empresa e empresa, né? Por exemplo, se é um restaurante, já é um pouco diferente. Então, você tem algumas nuances ali que a gente precisa entender. Não tá muito claro isso exatamente, mas, por exemplo, se você é uma empresa e você contrata um serviço de... Workplace, por exemplo. Exatamente. Se você quiser, por exemplo, um SLA, se você quiser uma garantia de disponibilidade, você paga mais caro por isso. Isso é incluso no preço. E aí, nos termos de uso do WhatsApp Business, tem lá: nossos serviços comerciais podem ser interrompidos, inclusive para manutenção, reparos, atualizações ou falhas na rede ou no equipamento. Então, assim, basicamente, esse trecho diz: se você perder o negócio, o problema é teu. Ou eles colocaram hoje, né, esse termo de uso e ninguém viu porque ninguém lê. Todo mundo abriu hoje pela primeira vez e olha só. Tava lá. Tá aqui.
Bom, a minha posição é bem radical nesse sentido. Eu sou muito vocal aí nas redes sociais do mercado, puxando a orelha de quem é viciado no WhatsApp. Não é nada contra a ferramenta, mas o uso na apropriação de quem é viciado nela, de quem utiliza como principal e única ferramenta da administração da empresa que trabalha, do contato com os clientes, porque eu percebo que tem outras ferramentas que são muito mais poderosas. O velho querido e-mail, eu tenho tanto carinho por ele que eu acho que ele, nas empresas, poderia ser resgatado, reativar a imagem do e-mail, porque existe um paradigma muito interessante. Como a internet funcionava antes das redes sociais, né? A gente pagava por vários serviços, um deles era o tal do e-mail corporativo. E a forma como as pessoas se comunicavam eram por protocolos providos por várias empresas diferentes, e existiam a interoperabilidade das tecnologias. É por isso que a gente tem certa dificuldade com algumas tecnologias, como meios de pagamentos, por exemplo. Tem vários aplicativos de pagamento, mas como eles não são interoperáveis, você só pode comprar com PicPay no comerciante que tem PicPay, só pode pagar com Mercado Pago no comerciante que tem Mercado Pago. Então hoje o capital correu nesse sentido, mas quando a gente construiu a internet, quando ela mais próxima da versão acadêmica dela, era o contrário. Existiam protocolos e múltiplos fornecedores diferentes podiam de forma unificada utilizar esses protocolos. Então, antes, há 15 anos atrás, esse incidente, por mais que fosse a maior empresa de e-mail corporativo do mundo, não seria um grande problema, porque cada empresa teria seu fornecedor diferente e não afetaria todos de uma única forma. Só que como o dinheiro, o investimento está indo nessa tendência do the winner takes it all, como o Mobilon falou, então a gente está colocando todos os ovos no mesmo cesto. Então a reflexão que eu queria que as empresas fizessem é, se vocês sofreram nesse incidente, se deem conta que vocês precisam ter a infraestrutura que você entre em contato com seus entregadores, com seus funcionários, com a sua portaria, seja uma solução que você tenha um contrato e um pagamento para um fornecedor que você possa, com o seu dinheiro, pressionar ele numa situação como essa, ou de que ele te provê um bom serviço. Muitas pessoas que não utilizam a versão business, a versão paga do serviço, mas colocaram a empresa delas dependendo disso. Eu acho que é uma situação de risco você colocar a sua empresa dependendo de, entre muitas aspas, um favor. Então, o grande aprendizado para algumas empresas que foram muito afetadas por esse incidente é: será que a nossa forma de trabalho, o nosso workflow, nossos meios de comunicação interna, a gestão da nossa empresa tem que se dar por essa ferramenta com a qual, como o Iga falou no contrato, fala assim, olha, posso parar e desculpas, né? Então, essa reflexão, eu queria que as pessoas desnaturalizassem o olhar. Não é natural que o WhatsApp é a única forma de comunicação entre pessoas e empresas. Eu queria que elas se desnaturalizassem, que a única forma de compartilhar fotos do almoço é o Instagram. Então tem outros aplicativos e principalmente se você depende dele profissionalmente, recorra a fornecedores que você tenha um contrato e que você possa confiar, que você tenha proximidade, que tem alguém que te ouve se você reclamar. Se a gente for olhar o modelo do Facebook, quem é o cliente dele são os anunciantes, não somos nós. Então ele está muito preocupado em atender os anunciantes e a gente só está usufruindo da vista da janelinha no passeio. Quem está no banco ali do carona do lado do motorista é o anunciante. A gente só está sendo levado de lambuja. É que no caso do comerciante especificamente, ele volta para aquela questão, o valor dele tá onde tem bastante gente, né? Onde tem mais usuários. Então o cara da pizzaria lá, ele foi o último a usar, né, para atender as pessoas, ele foi o último a sair do telefone fixo ou do celular para ir pro WhatsApp, ele foi o último. E agora é uma grande vantagem, porque tem tanta gente que usa, todo mundo usa o WhatsApp no Brasil, né, que para ele é ótimo, é uma relação de proximidade, né, com o cliente, você poder pegar, não precisa falar com ninguém, só digita aqui, legal, já tá encomendado a marmita, a pizza à noite, né, enfim, tem tantos serviços que dependem realmente do WhatsApp. Só que em casos mais críticos, por exemplo, temos aqui também na pauta, no Pernambuco, que audiências de conciliação do Tribunal de Justiça iam ocorrer através do WhatsApp, né? E agora vão ter que ser remarcados por causa da queda. Então, gente, sério, não é uma brincadeira pra você marcar no WhatsApp. Marca, sei lá, contrata uma empresa. Pega um link dedicado de alguma empresa aí, um Webex, sei lá, com alguma empresa mais corporativa, né? Vai fazer mais sentido pra essa aplicação. Aí, realmente, eu acho que falta o cara do TI ali, né? Ou falta um cara do TI um pouquinho mais capacitado pra entender a seriedade realmente do que está sendo feito, né? Enfim, então eu acho que tem casos e casos. Aqui no Tecnoblog, a gente tem o backup da comunicação, tem os e-mails, e se cair o e-mail também tem o Telegram. Então a gente acaba indo pro Telegram também. Tem uns grupos antigos lá que geralmente a gente vai para lá. Na época que a gente usava o Slack para se comunicar, aconteceu algumas vezes, né? De cair, dar problema no Slack. E olha que o Slack
Sim. é um serviço para empresas, né? E a gente migrar para o Telegram. Hoje a gente está usando o Discord, por enquanto não tivemos nenhuma queda ainda no Discord, né? Mas tem que ter realmente esses canais para você saber, tipo, peraí, onde que eu vou chamar a pessoa agora? Né? E vamos lá então para aquele canal. E muitas empresas não tinham plano B, né? Eu vi casos de empresas que o único processo era acionar fulano via WhatsApp. Eu vi queixas também de pessoal do ensino à distância. Me corta o coração em ver esses casos. Tem muitas universidades públicas e privadas que compram uma plataforma de AD, com salas, com monitores, com fórum, com a pastinha de apostilas, com os vídeos, mas, por mais que tenha toda essa infraestrutura, os alunos e professores trocam contatos de grupo do WhatsApp, em vez de se comunicar na plataforma de AD, se comunicam na plataforma de WhatsApp. E aí não tem como contabilizar a presença, como é que você acha, quando que foi que o professor falou da mitocôndria, falou de energia nuclear, você se perde, né? A informação não é catalogada. Então, eu vejo que algumas pessoas são realmente viciadas nesse produto. Ele tem outras soluções tecnologicamente superiores, mas por força do hábito, elas recorrem a esse caminho e ficou provado, sentiram na pele com a sua produtividade sendo afetada. Então, concordo que para quem atende o cliente final, é uma escolha do cliente final, mas internamente nas organizações, nas empresas, nas universidades, eu convido todo mundo a ter essa reflexão, poxa, será que a gente está fazendo o melhor uso da tecnologia? Será que a gente não está tornando a nossa comunicação interna tão dependente de um único recurso? Ou será que não temos um plano B? Um Telegram já pronto? Um Discord já pronto? Então, não só o Facebook está gastando lá neurônios para poder pensar como não acontecer isso de novo, mas todos nós que passamos, fomos impactados por isso, temos que ter o nosso plano B também. E nesse caso a gente não está nem falando por uma questão de ser o Facebook, né? A gente poderia estar falando de uma Oracle, poderia estar falando de um Google, poderia ser qualquer empresa. A questão é justamente a dependência que a gente desenvolve de um produto, de uma empresa, de uma tecnologia, porque a empresa trabalha para que o produto seja muito fácil, muito cômodo, para que o produto vire parte da sua rotina, da sua vida mesmo, né? Então você tem essa ligação, essa intimidade com o seu celular, com os seus aplicativos, como você organiza a sua tela, né? Os aplicativos que você gosta, porque você tem essa coisa como se fossem seus de fato, né? Eles não são. Nada é seu ali, né? Nenhum dado que tá ali é seu. No máximo, os bits e bytes que estão no seu celular são seus, porque você consegue carregar no seu bolso, né? E olha lá, depende ainda do aparelho, do sistema que você tá usando. Então, assim, saber também separar um pouquinho, né? Entender os limites do virtual, que também o que tá circulando para todos os lugares. Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente como é que foi sua experiência nesse dia apocalíptico da internet, né? Sei lá, a gente queria ouvir cases de pessoas que tiveram complicações aí no trabalho, ficou sem acesso, teve consequências, né? A gente contou alguns casos aqui também, mas a gente queria ver o que o nosso ouvinte passou, né? Que tipo de perrengue vocês passaram aí por conta dessa queda dessa empresa aí. Manda pra gente seus comentários lá na comunidade.tecnoblog.net ou comenta com a gente também pela rede concorrente. É só marcar o @Tecnocast no Twitter. E se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @Mobilon. @Paulo Riga. @Ana Marques, com 4 no último A. A Yubi quer aproveitar, você é o cara que faz a internet funcionar, divulga pro ouvinte aí seus canais também. Em todas as redes sociais que eu produzo conteúdo, eu tenho um canal no YouTube que eu tiro dúvidas dos bastidores da internet, no Twitter também, que eu sou bastante vocal. Você me conta por Ayubio, Ayubio, AYUBIO. Maravilha, este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pela Raquel Igni e a arte da capa é do Vitor Pádua. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá! Tchau! Valeu! Até mais!